todos uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia e para você uma ótima madrugada, para quem está acordando ou para quem está chegando agora. Por aí estamos agora em Provérbios 10, parte 2, ainda dando explicações detalhadas sobre assuntos de como você fazer uma reforma de maneira individual. E daí temos a questão de o que a liberdade faz, né? Provérbios 10 vem toda uma descrição, pontos e pontos interessantes, mas o objetivo ali é trazer honestidade, trazer uma descrição referente à paz e à segurança. Então, com isso, temos aí a liberdade da criação. A liberdade, ela faz o seguinte, tá? Ela usa descrições super rigorosas para lidar com você mesmo, e dá vários exemplos na sua própria vida, e você passa a dar vários exemplos também de liberdade. Então, um dos pontos aí que vai mexer com muita gente é o seguinte, tá? Deixa eu agitar aqui que eu estou bem bagunçado. A liberdade que ela dá para muita gente é o seguinte, tá? Ela traz a liberdade da criação. Esse é o objetivo da Torá. Incrivelmente, liberdade da criação. A Torá, ela tem o interesse de fazer que você tenha movimento. E esse movimento, tá, é a beleza criativa. Essa beleza criativa lhe impulsiona a inovar e trazer mais e mais criatividade e possibilidade para que outros venham inovar também junto com você. Isso faz com que haja ganho individual e ganho coletivo. E esse ganho coletivo passa a levar também um ganho social. Porque se o indivíduo está ganhando, a sociedade também está ganhando. Se o indivíduo está perdendo, a sociedade está perdendo. Sem falar na satisfação que essa liberdade lhe dá. Essa satisfação é no momento em que há o compartilhar do que você tem ganhado e passado adiante. Então há uma satisfação individual, como também uma satisfação mútua. E isso gera o que? Liberdade. É o que a liberdade está fazendo, é o que a Torá está propondo. E gera uma convicção e uma celebração da vida. Essa convicção, a celebração da vida, a satisfação, esse ganho, essa inovação e essa beleza criativa é uma liberdade de criação, que é justamente o que a Torá está propondo que você faça. Agora, quando existe uma falsa liberdade, que não é proposto pela Torá, que não é proposto por Provérbios, que não é proposto por momento nenhum da Bíblia, é quando existe uma estagnação, você fica estagnado. Orienta você a ficar estagnado, a não se mover. Quando você gera um movimento de estagnação, de tristeza. Já observaram quando uma pessoa está explorando lugares novos, ideias novas, ela não tem tempo para tristeza. Mas a estagnação, sim, a estagnação tem. O abandono também, a sensação de abandono é a questão de estagnação, de tristeza. E os mesmos problemas. Os problemas são iguais. Então, nesse tipo de falsa liberdade, os problemas são iguais. É diferente de você ter problemas e ter problemas iguais. Então, quando você passa a ter mesmo problema, uau, é momento de atenção. Porque bem provável a liberdade que você está vivendo é uma liberdade estagnada, uma liberdade falsa. Característica também de menos produtividade. Você produz menos, você tem menos a oferecer. Quanto menos a oferecer, nada tem a ver com Torá. A Torá, pelo contrário, quanto mais você se envolve, mais você tem a oferecer. E você acaba tendo percas e percas e percas e percas. Essas percas é marca de quê? De insatisfação. E essa marca de insatisfação é uma perca do indivíduo, é uma perca desse indivíduo para a sociedade, para a coletividade. E o que significa isso? Isso é marca de quê? Isso é marca de burocracia. E uma burocracia é o equivalente a uma religiosidade. Pois é, ser religioso é ser burocrata. E ser burocrata é viver de forma insatisfeita, com perca, menos produtividade, mesmos problemas, abandono, tristeza, estagnação, uma falsa liberdade. Assuntos que a Torá não recomenda. A Torá não ensina isso. Então a religiosidade não vem da Torá, e sim de forma externa, oriunda
de outros povos, de outras culturas e de outros indivíduos. A Torá é bem clara. Ela oferece uma liberdade criativa e nunca uma liberdade estagnada. Deu para pegar? Isso está em Provérbios 10, nos exemplos que é dado. Então, quando começa a apresentar esse tipo de liberdade, ela começa a liberdade estagnada, que seriam os burocratas religiosos, ela retira a paz do indivíduo, ela retira a segurança do indivíduo e a honestidade do indivíduo fica comprometida, visando sim a desonestidade. Então, ser religioso na ótica Torá é ter uma liberdade de criação. Agora, ser religioso de forma estagnada não é bem visto, não é ensinado para a Torá. Não estou me referindo aqui ao tefilim, não estou me referindo aqui ao talit, às formas culturais e tradições. Essa tradição aplicada com uma liberdade criativa é ótima, é 10. É ótimo, né? Falei ótimo. Mas essa liberdade, essa religiosidade aplicada a uma liberdade estagnada é ruim, é péssima, não vem da Torá. Então nós temos que ter esse cuidado e observar. Não o fato de você estar usando talit ou não estar usando talit que vai classificar que você tenha liberdade ou seja um religioso, mas o fato de você estar construindo algo de forma individual e social. Porque quando você começa a construir algo e tem os pontos que eu acabei de citar de forma negativa, é um religioso. Bom, isso aí é em Provérbios capítulo 10. E do versículo 9 até o versículo 32, tá? Fala sobre a questão da honestidade, paz e segurança. Então, esconder a verdade lhe causa problemas. Quando você começa a esconder verdades, certamente problemas serão causados. Você não está resolvendo um problema, você não está adiando um problema, você está criando um problema. Ser crítico com franqueza é trabalhar pela paz. Então, quando você é crítico com franqueza, você acaba gerando vida. A palavra dos bons é fonte de vida, sem sombra de dúvida. Não estou falando daquela, eu estou criticando com franqueza. Existem certas críticas que não é com franqueza e é destrutiva. A crítica com franqueza é formada e é feita em 4 paredes, no máximo com 2 ou 3 pessoas. É isso que é uma crítica com franqueza, e não em público para envergonhar o outro. Tem critérios, tem aí as mitzvot ou os mandamentos que regulam como você deve criticar uma pessoa com franqueza. Então as palavras dos bons são fonte de vida. Logo, vocês já entenderam que a palavra dos maus ou injustos não são fonte de vida. A palavra dos maus esconde a violência. Então, como é que a palavra do mal esconde a violência? Com elogios, elogios demasiado, bajulações. Então, na verdade, está escondendo a violência. Então, quando a pessoa está falando muito bem de você o tempo todo, tenha cuidado, tenha atenção. A palavra dos maus esconde a violência, tá? E Provérbios 10 está explicando claramente aí que nós temos que construir a honestidade. E como que se constrói a honestidade? Por que a honestidade é tão importante assim ser construída? Porque é dela que vai partir a paz e a segurança. Nunca a honestidade vai partir da paz e nunca a honestidade vai partir da segurança. Pelo contrário, a honestidade é um ponto de partida que vai gerar paz e segurança. Se você é honesto, certamente haverá paz e haverá segurança. Então vamos dar um exemplo, você e o seu vizinho. Se você é honesto com o seu vizinho e o seu vizinho é honesto com você, existe paz naquela comunidade, existe segurança, porque um confia na existência e no cuidado um do outro, então traz segurança. Mas quando não há paz e só há segurança, essa honestidade passa a ser corroída. Ou se há segurança e não há paz, também é corroída. Agora, nunca haverá paz se não houver honestidade. Então, a paz traz verdade, e essas verdades traz solução, e é fonte de vida. A segurança é franqueza, uma franqueza que gera paz, e a segurança evita a violência. Uma das coisas que em Provérbios aqui é falado, tá? Justamente no ponto em que citei, que é de Provérbios 10, 9 até o verso 32,
O ódio provoca brigas. Então, se você tem ódio, você não consegue controlar os seus pensamentos e você passa a ter ódio, esse ódio acaba provocando brigas. Que é diferente de amor, que o amor perdoa todas as ofensas. Quem não sabe, amar é perdoar todas as ofensas, significa perdão. O termo perdão é você esquecer a ofensa. Se você esquece a ofensa, você perdoou. Você não vai esquecer o acontecido. O acontecido jamais você vai esquecer. É surreal você falar que perdoou e esqueceu totalmente tudo que ocorreu. Não, você nunca vai esquecer o ocorrido, mas você vai esquecer a ofensa. Isso é perdão. Então, amar é perdoar todas as ofensas. Então, quando você perdoa todas as ofensas, você passa a ter uma atitude de cuidado. Quando você não perdoa a ofensa, você não tem uma atitude de cuidado. E com isso, se você não tem uma atitude de cuidado, você acaba odiando e provocando brigas. Entendeu a relação? Então, uma pessoa sábia é igual ter sabedoria. E uma pessoa sem juízo é uma pessoa que está pronta para ser castigada. Então, se você está pronto para ser castigado, é porque você é uma pessoa sem juízo. E se você não quer ser castigado, começa a ser uma pessoa sábia. Começa a procurar sabedoria nos critérios que até então foram falados. O tolo sempre vai trazer desgraça em qualquer situação, tá? Mas o sábio guarda todo o conhecimento. Como é que é guardar conhecimento? Estudando, decorando, entendendo, procurando, compreendendo, entendendo, guardando. Então, e lembrando. Então, o sábio vai guardar todo o conhecimento. Na verdade, em resumo, guardar todo o conhecimento é ter a intenção de guardar e ter a lembrança de guardar. Então, quando você guarda e você se lembra, você simplesmente guarda todo o conhecimento. Eu friso 2, 3, 4 vezes para que várias pessoas de várias camadas sociais consigam entender o que eu estou querendo passar adiante. E riqueza, tá? A riqueza protege os ricos. Isso é interessante. E a pobreza destrói os pobres. Por que eu quero frisar isso? Quando ele fala que a riqueza protege o rico, opa, então a riqueza vai proteger o pobre. É verdade. E a riqueza do pobre é o saber, a família e a honra. A honestidade vai proteger o pobre e o fato dele se cuidar, se tratar, isso gera riqueza para ele. E essa riqueza vai protegê-lo. Já a pobreza é o que destrói o pobre. Não o fato de ser pobre, mas a pobreza, a falta de cuidado, a falta de informação, a falta de honra, a falta de saber, isso irá destruí-lo. Mas se ele tem os 3 pontos que eu acabo de citar, isso trará o que? Riqueza, e essa riqueza irá protegê-lo, tanto rico quanto pobre. Quando a gente fala riqueza, a gente está pensando em dinheiro. Não, são informações que uma pessoa rica tem acesso. E ela tem acesso porque ela tem o que? Instrução, porque ela tem educação e formação. E é a mesma riqueza que vai proteger o pobre, com essa questão, que eu vou frisar mais uma vez, que é a questão da honra, saber, e honra, família e saber. Então, o pobre, né, é protegido pela riqueza, tendo conhecimento, tendo uma economia e tendo boas vestimentas. Tudo está atrelado à instrução. Então, continuando, né, dei uma pausa aqui rápida, mas voltando, o que acontece? O trabalho produz vida, o trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é mais pecado. Vamos dar um exemplo aí, tá? O pessoal que veio da Venezuela, eu vou dizer mais assim, dando atenção mais para as mulheres. Algumas mulheres vieram da Venezuela, do grupo A, e outras mulheres do grupo B vieram da Venezuela. O grupo, vamos dizer o exemplo aí do grupo B, que chegou da Venezuela, trouxe conhecimento da sua terra e começou a produzir aqui no nosso país, mesmo não tendo dificuldade de arranjar emprego, começou a trabalhar e começou a arranjar formas de como ganhar um dinheiro de forma decente, de forma louvável. E começou a produzir produtos da terra, típicos da região, e passou a vender, e assim conseguiu
custear e sustentar aquele momento difícil que o imigrante passa quando chega num país estrangeiro. Mas o grupo das outras mulheres, acho que foi o Albert, esqueci qual que eu falei agora. Mas o outro grupo, tá, que acaba de chegar, são mulheres também, começou a entrar na prostituição e trazendo, seja, uma informação negativa das mulheres daquele outro país que são prostitutas. Isso é trazer desonra, então não tem aquela preocupação em produzir vida. Então pessoas honradas, elas se preocupam em produzir vidas em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer situação. Mas pessoas que vivem com o pecado e pelo pecado e para o pecado, sim, pecado mesmo, o termo é pecado, é crime. Se prostituir, cair na prostituição, não é uma coisa vista pela Torá de forma louvável. Ela é classificada como pecado. O termo pecado é crime. Comete um crime contra a lei de si mesma, contra o crime contra o indivíduo. O que é pecado? O pecado é cometer um crime contra o próprio indivíduo. Então, uma pessoa que se prostitui, ela está cometendo um crime contra si mesma. E que, por sua vez, esse crime que é cometido contra si mesmo vai refletir na sociedade. Então, ao você entrar em qualquer situação, não cometa crimes que vai destruir a você mesmo, mas pelo contrário, cometa situações que vai trazer honra, e essas honras vai gerar outras honras e honra para a sociedade. Então, isso é andar no caminho da vida. Então, andar no caminho da vida é aprender a ser repreendido, aceitar a repreensão e tirar dessa repreensão coisas boas, não coisas ruins. Quando você não aceita ser repreendido, você acaba caindo no erro. E ponto final, não tem muito. Até na vida acadêmica, se você não aceita ser repreendido pelo seu professor ou professora, você não vai ter êxito de se formar. Agora, quando você aceita ser repreendido, certamente você vai ter êxito e de se louvar com louvor. A repreensão faz parte do desenvolvimento e do crescimento do indivíduo. Mas espalhar mexeriqueiros, ser mexerico, não tem juízo. Uma pessoa que fica espalhando mexeriqueiros, mentira, escandalosa, só vai trazer ódio, desilusão e não vai resolver nada. Quanto mais você fala, mais perto de cometer crimes, pecar, errar, você vai estar dentro disso. Por mais que você negue que pecado não é uma coisa viável, não é uma coisa existente, não tem nexo, é um fato, é uma lei natural. Cometeu um erro, terá que responder por esse erro. Se você é sábio, aprenda uma coisa: controle sua língua. Pare de falar, diminui a forma de falar, fale menos. Se você tem esse mau hábito, esse vício, fale menos. Saiba de informações que vão colocar você em situações difíceis. Falta de juízo sempre vai levar você à morte. Então o mexeriqueiro fica numa situação de berlinda entre a vida e a morte, e que geralmente, além de ficar na situação de berlinda, ainda causa a morte de terceiros. A bênção do Eterno, ela traz prosperidade, tá? Quando fala a palavra bênção, é a parte financeira. Então, ser abençoado pelo Eterno é trazer o quê? Isso vai trazer prosperidade. Eu não estou falando aí somente do lado econômico. Muitas pessoas pensam que o fato de você estar bem economicamente significa que está sendo abençoado por Deus. É equivocado. Você está bem com o Eterno para valer quando você tem os 3 pontos. A riqueza que aqui está sendo declarada e falada é sobre honra, família e saber. E que nem o dinheiro aí é uma consequência, mas não é um fato. O fato é a honra, o fato é a família, o fato é o saber. Então muitas vezes você vai encontrar pessoas que não têm dinheiro, mas têm honra, família e saber. Essa pessoa, de acordo com a Torá, é rica. Compreendeu? Quando a pessoa faz uma alegoria, papel de finança, moeda, não tem nada a ver com honra, não tem nada a ver com família. O processo não é inverso, o processo sempre avança. Tendo os 3 pontos, você consegue ter o valor necessário para fazer troca. Moeda é só para fazer troca, nada mais. Bom, nenhum esforço pode ser substituído. Qualquer esforço que você faça jamais será substituído. Ele é único.
Então, para o malvado fazer o mal, ele é divertimento. O mal, uma pessoa, a maldade para o mal é um divertimento, mas para o sensato é a sabedoria. Então você pode observar uma pessoa que se interessa em ter instrução, isso é uma pessoa sensata. Agora, quer descobrir quem é maldoso, quem tem a malevidade em seu coração, é simplesmente falando de coisas más e prejudicar de pessoas de forma malévola, é divertimento. Então, a maior parte da população tem interesse em fazer o mal. Por isso que a Torá tem essa preocupação em falar para o indivíduo não ter divertimento em fazer mal. Uma pessoa cai, leva um tombo, e a gente observa que tem algumas pessoas que ficam rindo. Qual é a graça? Não tem graça, a pessoa levou um tombo, quem sentiu dor foi ela podia se machucar, ela sangrou, ou ela levou um tombo, ela ficou diminuída, a dignidade dela foi lá embaixo, ela passou aquela vergonha, e você ri. Qual é a graça? Não há graça nenhuma. Então isso, quando a pessoa começa a rir, mostra a índole de maldade, e isso, de acordo com a Torá, é errado. Sim, é errado. É tão criminoso quanto matar uma pessoa. O correto é você ser sensato, ser sábio e ajudar a pessoa naquela situação de levantar, de sair daquela situação de dignidade rebaixada e voltar ao ponto de dignidade inicial. Bom, quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso que vai lhe acontecer. Toda pessoa mal, quando ela tem medo de alguma coisa, pode ficar certa, é batata. É exatamente isso que vai lhe acontecer. A pessoa direita, ela consegue o que deseja. É uma descrição dada em Provérbios. Se você é uma pessoa direita, uma pessoa que leva as coisas com clareza, com sabedoria, com sensatez, aquilo que você deseja vai demorar, mas vai conseguir. Tá? Agora, uma tempestade acaba com os maus. Essa mesma tempestade vai cair na vida dos bons também, mas eles vão se manter de pé. Já observaram uma plantação de trigo, de joio? Quando venta, geralmente lá para Mato Grosso tem plantação de trigo e joio. Então o que acontece? Quando está ventando, não está ventando, está o sol tranquilo, você não consegue diferenciar o trigo e o joio, são iguais. Eles crescem do mesmo tamanho, mesma forma, são iguaizinhos, não tem como diferenciar. Mas como você consegue verificar quem é trigo ali naquela plantação, quem é o trigo, quem é o joio? Quando venta. Quando o vento passa igual para o trigo e para o joio, só que o trigo ele se curva, permitindo o vento passar. O joio ele fica firme, tão firme, e quanto mais venta, mais firme ele fica. Então você consegue ver notoriamente quem é trigo e quem é o joio. E com isso, com o vento batendo e o joio faz isso, ele arria. Então durante a tempestade ou o vento, o trigo ele arria dando passagem para o vento e volta. O joio fica firme. Só que com esse ficar firme e não balançar, ele faz isso, ele quebra. E ao quebrar, e quando acaba o vento, o trigo volta para o lugar, mas o joio continua quebrado e não se ergue mais. E por estar quebrado e não se erguer mais, não haverá mais a questão da seiva. E aí ele seca e morre. Preciso dizer mais alguma coisa? Então, se você não se curva durante uma tempestade, tome cuidado, você pode ser quebrado. É necessário você acompanhar o ritmo do vento para que permita que ele passe e depois você se erga. Sempre foi assim e sempre será assim. Então, a tempestade ela vai manter os honestos, ou o trigo, né? E a tempestade vai acabar com os maus, que é o joio. E continuando aí, o preguiçoso sempre faz alguma coisa irritante, mas vamos falar desse vídeo aí num ponto mais à frente. Provérbios 10 é um pouco grande, então vamos deixar para o próximo. No mais aí, um shalom para todos e um obrigado aí por estar acompanhando. Tchau, tchau.